Helena Martins tinha 45 anos e ainda vivia na casa dos pais, numa aldeia pacata nos arredores de Castelo Branco, perto da Serra da Estrela. Nunca se casara, nunca tivera um homem na sua cama. Mas naquela noite outonal, quando saiu ao quintal de Rob para dar de comer ao cão, viu o Julião, o vizinho, com 70 anos, a mesma idade do seu pai. Não trocaram uma palavra, nem foi necessário. Helena entrou no estábulo, o seu refúgio habitual, e esperou. Quando ele abriu a porta e a encontrou ali, sob a sombra do seu cavalo nevoeiro, percebeu que tudo aquilo que tinha guardado em silêncio durante uma vida inteira estava prestes a arder. Ela usava um vestido de algodão simples, com um corte justo que realçava suas formas discretas, combinado com umas sandálias de pele usadas, mas cuidadas. Um fio de colar de prata pendia-lhe no pescoço, um toque de delicadeza que contrastava com a rudeza do campo. Os seus cabelos castanhos, soltos e ligeiramente ondulados, caíam-lhe pelos ombros, e o seu olhar, habitualmente reservado, brilhava agora com fogo contido. Julião, com a sua barba branca bem aparada e olhos azuis profundos, trajava uma camisa de flanela vermelha e umas calças de ganga gastas, e trazia as mãos calejadas pelo trabalho no campo. Apesar da idade, movia-se com uma serenidade firme, como se o tempo apenas lhe tivesse dado uma camada extra de experiência. A aldeia onde viviam era pequena, com ruas de pedra e casas caiadas, onde o cheiro a lenha queimada e terra fresca se misturava no ar. Os vizinhos conheciam-se todos, e as rotinas diárias eram feitas de trabalho árduo, conversas ao balcão do café e olhares que diziam mais do que palavras. Helena crescerá entre animais e plantações, filha única de um casal simples, trabalhador. Os seus pais sempre imaginaram que ela seguiria o caminho tradicional, escola, casamento, filhos. Mas o tempo passou e ela nunca encontrou esse momento. Talvez porque se refugiara demasiado na quinta, talvez porque ninguém despertara verdadeiramente o seu coração. Seu único e constante amor era Nevoeiro, o cavalo que acompanhava desde os 20 anos. Passava horas no estábulo a pentear-lhe a crina, a dar-lhe comida, a falar-lhe como se ele pudesse compreender tudo o que ela sentia. Era o seu confidente, o seu santuário, a desculpa perfeita para não se aventurar demasiado no mundo. Julião, viúvo há quase uma década, era um homem sério, trabalhador, com um olhar que parecia penetrar a alma sem necessidade de palavras. Desde criança, Helena sentirá por ele uma mistura de respeito e fascínio proibido. Era demasiado velho, demasiado distante, mas de algum modo estava cravado no seu destino. Naquela noite fria, o vento fazia as folhas das nogueiras estalarem sob seus pés e as janelas tremiam com a força da tempestade que se aproximava. O cheiro da terra molhada invadia o ar, enquanto relinchar nervoso de nevoeiro ecoava no estábulo. Helena saiu de casa silenciosamente, calçando apenas o robe fino, sem nada por baixo, sentindo o frio da noite envolver-lhe a pele nua. O cão latiu, mas ela apenas lhe deu de comer, o olhar fixo no estábulo. O coração batia-lhe forte, quase como se quisesse fugir do peito. Ao entrar, fechou a porta atrás de si, deixando para trás o mundo exterior. O cheiro a feno, a cavalo e a terra úmida confortava-a, enquanto a penumbra envolvia. A luz da lanterna na mão de Julião iluminou seu rosto, os seus olhos azuis encontraram os dela, e o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Sem pressas, Helena deixou Rob cair dos ombros, revelando a pele clara e macia, nua sob a luz trêmula. O frio misturava-se com a excitação, criando uma tensão palpável no ar. Julião avançou, a mão firme e delicada, tocando-lhe a face com uma ternura que contradizia a rudeza dos seus anos no campo. O seu beijo foi tímido no início, cheio de nervos e hesitação, mas rapidamente se tornou urgente, como se o tempo lhes quisesse roubar aquele momento. O estábulo encheu-se de um calor diferente, um calor de carne e desejo que incendiava cada centímetro da pele de Helena. A chuva batia no telhado, o vento uivava lá fora, mas ali dentro, só existiam os dois e o cavalo que os observava silencioso. Quando a tempestade cessou, o silêncio voltou, pesado e cheio de promessas não ditas. Helena pousou a cabeça no peito de Julião, sentindo o palpitar do seu coração, forte e constante, como um tambor que marcava o início de uma nova vida. Mas no fundo do seu peito, uma pergunta inquietante germinava. E se o segredo que partilhavam naquela noite fosse apenas o começo de uma tempestade maior? Algo que nem mesmo o silêncio poderia conter. As manhãs na aldeia de Vila Nova do Campo mantinham a mesma rotina, mas para Helena Martins nada era igual. O frio do outono já se sentia nos ossos, e o aroma do pão recém-saído do forno da sua mãe misturava-se com a inquietação que lhe apertava o peito. Vestia um casaco de lã grosso, longo até meio das pernas, que mal disfarçava a curva suave que começava a despontar na sua barriga. Os seus sapatos de couro, já gastos nas bordas, batiam no chão de pedra com um ritmo acelerado, como se ela própria tentasse apressar o tempo. Julião, por seu lado, continuava com a sua farda habitual, camisa azul clara de algodão, calças castanhas e botas de borracha enegrecidas pelo barro.
A barba branca contrastava com a tez enrugada, e os seus olhos guardavam uma melancolia antiga, mas também uma esperança recém-descoberta. A aldeia começava a murmurar, e Helena sentia os olhares como agulhas invisíveis cravarem-na onde quer que fosse. No mercado, a senhora Rosa, mulher do padeiro, não poupava palavras ao entregar-lhe o pão. Ai, Helena, com essa barriguinha, já sei quem é o pai. Helena sorriu com uma ponta de ironia e respondeu, se for do pão, então é um pai muito amargo. Mas por dentro, a dor da exposição ardia-lhe na pele. À tarde, enquanto ajudava a mãe a recolher lenha junto ao celeiro, ouviu passos lentos aproximarem-se. Era Julião, com seu passo firme mas calmo, trazendo um saco de ração. Aproximou-se devagar, e segurou-lhe a mão com uma força que transmitia mais do que palavras. Helena, temos de ser fortes, murmurou, a voz rouca pelo esforço da vida no campo. Não vamos deixar que este vento de rumores nos derrube. Ela olhou para ele, os olhos brilhando entre a tristeza e a determinação. Eu não vou fugir, Julião. Mas será que o povo vai conseguir suportar a verdade? Perguntou, com um sorriso triste. Ele apertou-lhe a mão e, num gesto quase paternal, puxou-a para um abraço. O cheiro à terra úmida misturava-se com o perfume discreto de Helena, criando um ambiente carregado de uma sensualidade contida, um calor suave que quebrava o frio do entardecer. Naquela noite, o estábulo voltou a ser o seu santuário. Helena vestia camisola de lã cinzenta, comprida o suficiente para esconder as suas pernas, e umas meias grossas que subiam até o joelho. Julião estava ali, com a sua camisa aberta no primeiro botão, revelando um peito marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. A luz da lamparina desenhava sombras que dançavam pelas paredes, acentuando as linhas do seu rosto envelhecido, mas ainda cheio de vida. Sentaram-se juntos sobre a palha. O cavalo nevoeiro observava-os com olhos tranquilos, como se fosse o guardião silencioso daquele segredo proibido. Julião tocou-lhe o rosto com uma delicadeza inesperada e, num sussurro, perguntou, já pensaste no que virá a seguir? Helena engoliu em seco, sentindo o calor subir-lhe à face. Tenho medo, confessou. Medo do que o futuro nos reserva. Mas também sei que não posso voltar atrás. Julião sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Então vamos enfrentar tudo juntos. Até as tempestades mais fortes acabam por passar. Mas o silêncio que se seguiu foi quebrado por um ruído súbito, um estalo vindo do portão do quintal. Ambos olharam em direção à porta, os corações acelerados. Lá fora, uma sombra movia-se rapidamente, quase como um presságio de que o segredo que os unia não ficaria escondido por muito mais tempo. E assim, enquanto a chuva fina começava a bater no telhado do estábulo, Helena percebeu que a verdadeira tempestade ainda estava para chegar. Algo, ou alguém, espreitava nas sombras, pronto para revelar o que ambos temiam. Mistério pairava no ar, e a pergunta que queimava nos seus pensamentos era simples e aterradora. Quem seria o próximo a descobrir o que acontecia naquela noite fria de outono? Os dias seguintes em Vila Nova do Campo foram marcados por um silêncio tenso, como se a própria aldeia prendesse a respiração à espera de um desfecho inevitável. Helena Martins esforçava-se para manter a normalidade, calçava os seus sapatos de couro macio, agora limpos com mais cuidado do que o habitual, e vestia blusas de lã folgadas que tentavam disfarçar a forma crescente da sua barriga. No entanto, cada passo que dava pelas ruas de pedra parecia ecoar num tribunal invisível. Julião, por sua vez, continuava a desempenhar o seu papel de homem do campo, mas o brilho nos seus olhos tinha uma sombra nova, uma mistura de orgulho e preocupação. O velho casario da aldeia parecia observá-los com olhos críticos e sussurros escondidos atrás das portas fechadas. Numa manhã cinzenta, quando o céu ameaçava chuva, Helena dirigiu-se à farmácia da vila, um espaço pequeno e acolhedor com prateleiras de vidro cheias de frascos coloridos e um odor inconfundível a ervas medicinais. A farmacêutica, Dona Amélia, uma senhora de olhar afiado e sorriso contido, recebeu-a com um bom dia que parecia carregar uma pergunta silenciosa. Helena tentou sorrir, pedindo calmamente os analgésicos para a cabeça, enquanto evitava olhar diretamente para Dona Amélia, que a fitava com uma curiosidade quase palpável. Está tudo bem, querida? Perguntou a farmacêutica, inclinando ligeiramente a cabeça. Helena respondeu com um aceno tímido, mas as palavras não a convenceram a si própria. Saindo da farmácia, sentiu o peso de cada olhar invisível a seguir-lhe os passos pelas ruas estreitas. Mais tarde, no estábulo, Julião esperava assentado num banco de madeira escura, o rosto iluminado pela luz trêmula da lamparina. Usava sua camisa azul, ligeiramente amarrotada, e as calças de ganga gastas. O seu olhar, apesar do cansaço, era firme e cheio de ternura. Como correu? Perguntou, enquanto estendia uma mão para segurar a dela. Helena sentou-se ao seu lado, encostando a cabeça no ombro dele, sentindo o calor da presença que a confortava. Ainda não sei, murmurou. Mas sei que não posso fugir do que está a acontecer. Julião sorriu, com uma ponta de humor nas palavras. Se fugir, vai ser difícil, disse, olhando para ela com um brilho malicioso nos olhos.
Afinal, não é qualquer um que tem um cavalo como cúmplice para esconder segredos. Helena riu baixinho, sentindo-se mais leve por um instante. Mas a leveza foi interrompida pelo som distante de passos no caminho de terra batida. Ambos levantaram a cabeça, atentos. Uma figura aproximava-se, a silhueta recortada contra o céu carregado de nuvens. Era Mateus, o filho do padeiro, conhecido pelo seu espírito curioso e língua afiada. Parou junto ao portão do estábulo, os olhos fixos em Helena e Julião. Já ouviu o que se diz na aldeia? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma história que vai fazer correr mais que o vinho na festa da padroeira. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, enquanto Julião apertava sua mão com força. Não sabes do que falas, Mateus, respondeu Julião, a voz firme. O que acontece aqui é entre nós. Mateus deu um passo atrás, um sorriso zombeteiro a formar-se nos lábios. Veremos quanto tempo conseguem guardar o segredo. Velhotes. Quando Mateus se afastou, a tensão voltou a encher o ar. Helena olhou para Julião, os olhos cheios de medo e determinação. Não podemos deixar que isto destrua tudo, disse. Num sussurro. Ele segurou-lhe o rosto entre as mãos, os dedos ásperos contrastando com a suavidade da sua pele. O que temos é mais forte que a aldeia inteira. Prometo. E eu estou contigo, até o fim. Mas a noite trouxe consigo um pressentimento sombrio. Enquanto a chuva fina batia no telhado do estábulo, uma sombra silenciosa espreitava pela janela entreaberta, os olhos a brilhar com uma intenção desconhecida. E no silêncio pesado da noite, uma pergunta ressoava no coração de Helena. Até onde estaria ela disposta a ir para proteger o segredo que podia destruir a sua vida? Porque, naquela aldeia, às vezes o maior inimigo não era o julgamento dos outros, mas o silêncio que nos consome por dentro. A madrugada caiu pesada sobre Vila Nova do Campo, envolvendo a aldeia num manto de neblina denso e silencioso. Helena Martins despertou sobressaltada, o corpo ainda quente do último encontro no estábulo misturado com uma inquietação que lhe apertava o coração. Vestia uma camisola de lã cinzenta, que lhe caía ligeiramente folgada sobre a barriga que já começava a arredondar, e umas meias de lã grossa que subiam até os joelhos, deixando entrever um pouco de pele macia e sedosa, um contraste delicado com a rudeza da vida rural. Nos pés, usava uma sapatilha simples, já gastas pelo uso, mas que guardavam a memória de cada passo dado naquela terra. No quarto, a luz da lua filtrava-se pelas cortinas de renda, desenhando padrões suaves nas paredes de pedra. Helena sentou-se na cama, o olhar perdido num ponto indefinido, enquanto a respiração pausada do cavalo nevoeiro chegava-lhe como um murmúrio de conforto desde o estábulo. Lá fora, a chuva fina continuava a cair, criando um ritmo cadenciado que parecia marcar o compasso do seu próprio coração. Julião estava na cozinha, a preparar café, a camisa azul desabotoada no primeiro botão, revelando o peito marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo. O seu rosto, iluminado pela chama trêmula da lareira, mostrava as rugas profundas que falavam de anos de luta e solidão, mas também um brilho nos olhos que nunca desaparecera, mesmo nos dias mais difíceis. Quando Helena entrou, ele levantou-se lentamente, os olhos fixos nela, cheios de ternura e uma vontade silenciosa de protegê-la do mundo. Não consigo dormir, confessou ela, a voz embargada pela mistura de medo e desejo. Sinto que algo se aproxima, algo que não podemos controlar. Ele sorriu, um sorriso triste e compreensivo, e aproximou-se, a mão quente acariciando-lhe o rosto com uma delicadeza inesperada. Não está só, murmurou, antes de a puxar para um abraço firme. Estamos juntos nisto, e nada poderá quebrar o que construímos. Helena sentiu o calor do seu corpo contra o seu, o cheiro à terra molhada e à madeira queimada, um aroma que agora associava a segurança e a paixão. Os seus dedos entrelaçaram-se, e por um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Mas o silêncio da casa foi quebrado por um som inesperado, um estalido vindo da porta da cozinha. Ambos se separaram rapidamente, os olhos a vasculhar a escuridão. Quem está aí? Perguntou Julião, a voz firme, mas cheia de cautela. Do outro lado, uma sombra hesitou, e uma voz feminina, baixa e tensa, respondeu: sou eu, Mariana. Precisamos falar. Mariana era mulher do ferreiro, conhecida pela sua língua afiada e pela curiosidade que, mais que uma virtude, era um perigo naquela aldeia onde os segredos se espalhavam como fogo em palha seca. Julião abriu a porta com um gesto lento, a expressão fechada, enquanto Helena observava, o coração a bater com força. O que queres, Mariana? Perguntou ele, já antecipando o motivo daquela visita. Ela entrou, os olhos a brilhar com uma mistura de medo e determinação. Ouvi rumores, Julião. Coisas que o vento não deveria carregar, mas que já chegaram aos ouvidos de muita gente. Se não fizerem algo, isto pode destruir-vos. Helena sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O segredo que partilhava com Julião estava a ser ameaçado, e a aldeia, com as suas paredes de pedra e as suas vozes sussurrantes, tornava-se uma prisão invisível. Estamos preparados para enfrentar o que vier, respondeu Julião, a voz firme. Mas diz-me, Mariana, quem mais sabe?
A mulher hesitou, mordendo o lábio inferior antes de falar. Nem todos, mas alguns já começaram a olhar-vos com outros olhos. O que antes era silêncio, agora é conversa nas tabernas, nos mercados, até na igreja. Helena sentiu os olhos arderem, não só pelo medo, mas pela raiva de ser julgada por um amor que, para ela, era a única verdade. Julião apertou-lhe a mão, como se lhe transmitisse coragem. Que se preparem, então. Não vamos esconder o que sentimos. Nem o que está a crescer. Aquela noite. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Helena olhou para o teto de madeira do estábulo, sentindo a respiração de nevoeiro e o calor do corpo de Julião ao seu lado. Sabia que a batalha que se aproximava não seria apenas contra os olhares e as palavras dos outros, mas contra o medo que, por vezes, ameaça apagar a chama do coração. E no meio da escuridão, uma certeza brilhava mais forte do que nunca. O amor deles era um fogo que nem a chuva mais intensa conseguiria apagar. Mas quem seria aquele estranho que, naquela mesma noite, observava a casa de Helena das sombras, com os olhos a brilhar como brasas? Um mistério que prometia virar o mundo deles do avesso e pôr à prova tudo o que tinham construído. O sol nascente lançava uma luz pálida sobre Vila Nova do Campo, tingindo de dourado as ruas de pedra e as casas caiadas. Helena Martins vestia um vestido de linho bege, simples mas elegante, que descia até os tornozelos, deixando entrever umas sandálias de couro cru. O seu cabelo castanho escuro estava apanhado num coque frouxo, com alguns fios soltos que lhe emolduravam o rosto, conferindo-lhe um ar de vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. Um colar de prata com um pequeno pendente em forma de folha repousava delicadamente sobre o seu peito, um toque subtil de feminilidade que contrastava com a dureza da vida na aldeia. Julião, já desperto, vestia sua camisa de flanela vermelha, as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando braços fortes e marcados pelo trabalho. Calçava suas botas gastas, e no rosto carregava a expressão cansada de quem sabe que o dia que se avizinha não seria fácil. Na cozinha, o aroma do café acabava de invadir o ar, misturando-se com o cheiro a pão acabado de cozer. Os pais de Helena, alheios à tempestade que se formava à sua volta, conversavam baixinho, enquanto preparavam um pequeno almoço. Helena sentou-se à mesa, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na janela que dava para o quintal. Lá fora, o céu cinzento prometia chuva, e as folhas das árvores agitavam-se com o vento que começava a soprar. Estás nervosa? Perguntou Julião, aproximando-se e pousando uma mão reconfortante no ombro dela. Ela sorriu com uma mistura de ansiedade e determinação, mais do que nunca. Mas é hora de acabar com os segredos, de enfrentar o que vier. O silêncio na sala foi interrompido pelo som de passos na rua. Era Mateus, o filho do padeiro, acompanhado por um grupo de vizinhas cochichantes. Os seus olhares carregavam julgamento, curiosidade e um toque de malícia. Rosa, a mulher do padeiro, lançou um olhar penetrante a Helena e murmurou alto o suficiente para que ela ouvisse. Parece que a solteirona finalmente decidiu dar um passo em frente, com o velho Julião. E ainda por cima grávida. Helena sentiu o rosto arder, mas manteve a compostura, respondendo com um sorriso frio. Pelo menos não falo mal dos outros enquanto tomo meu café. As mulheres resmungaram, mas a resposta firme de Helena calou-as por momentos. Naquele instante, Julião segurou-lhe a mão com firmeza, transmitindo força e união. Vamos sair daqui, sussurrou ele. Não merecemos viver com o peso destes olhares. Helena levantou-se, o vestido a deslizar suavemente pelo corpo, e caminhou até a porta. Ao sair, sentiu o olhar pesado de toda a aldeia sobre si, mas também uma estranha sensação de libertação. No caminho para o estábulo, a chuva começou a cair, fina e constante, molhando-lhe o rosto e os cabelos. Julião abriu um guarda-chuva gasto, mas Helena recusou, deixando que as gotas lhe lavassem a alma. Dentro do estábulo, o cheiro a feno e a cavalo envolveu-os num abraço quente. Helena sentou-se sobre um montão de palha, as pernas cruzadas e o vestido ligeiramente subido, revelando a pele macia das coxas. Julião aproximou-se, os olhos a brilhar com uma mistura de desejo e ternura. Sabes que ninguém aqui vai entender, disse ele, a voz rouca. Mas eu vejo-te como és. E amo-te por isso. Helena sorriu, sentindo um arrepio percorrer-lhe o corpo. E eu amo-te, mesmo que o mundo inteiro esteja contra nós. Julião inclinou-se lentamente, os seus lábios encontrando os dela num beijo suave, carregado de promessas e segredos. As mãos dele exploravam com cuidado, sem pressas, como se cada toque fosse uma declaração de amor silenciosa. Lá fora, a tempestade rugia, mas dentro do estábulo, só existia o calor ardente de dois corpos que se encontravam após uma vida de espera. No entanto, enquanto se perdiam naquele abraço, um som inesperado cortou o silêncio. O tilintar de uma chave na fechadura do portão. Ambos ergueram a cabeça, o coração a bater descompassado. Na penumbra da porta, uma figura familiar apareceu. Era o padre da aldeia, com o rosto severo e os olhos carregados de julgamento. Helena, Julião, disse ele com voz grave, o que se passa aqui não pode continuar às escondidas.
O povo fala, e a verdade vai sair ao sol. Quer gostem ou não. Helena sentiu um calafrio. A batalha que pensavam travar apenas entre eles acabava de ganhar um novo adversário. Julião apertou a mão dela, e juntos enfrentaram o olhar do padre, prontos para o que viesse. Mas no fundo, uma pergunta pairava no ar. Até onde estarão dispostos a ir para defender este amor proibido? E o que mais se esconderá nas sombras de Vila Nova do Campo? Esperando o momento certo para emergir e mudar tudo para sempre?